Olá, galera do Canal 510. A gente está de volta com mais hoje um grande convidado, daqueles top que a gente bota o sarrafo lá em cima. Em pouco tempo, a gente teve aí 2 campeões do mundo e esse aí é mais um. É um cara espetacular, um cara com, além do grande profissional e do grande jogador que era, de um cara de um bom humor fantástico, e é um cara necessário, né, nas grandes equipes, né? Pelo lado profissional, de caráter, de capacidade técnica e ainda do bom humor. E que eu tenho prazer de já ter batido grandes papos, grandes resenhas, e é um prazer muito grande o Canal 510 estar recebendo o nosso grande xerife, Ricardo Rocha. E aí, Ricardo, tudo bem com você? Que bom, obrigado aí, tá dando essa moral para o Canal 510. Que isso, teu convite é uma ordem para mim. Eu sempre falo, quando eu falo de você, eu falo da referência de vocês, né, Zico? Obrigado pelo convite, um abraço a todos os amigos do Canal 510. É da minha referência lá no Nordeste, quando eu iniciei nos anos 80, né, no ano 80, e a grande referência minha era você e Roberto, pela disputa que tinha Vasco e Flamengo. Então, é impossível na minha vida contar uma história se não tiver Zico e o Roberto, porque passavam muitos jogos do Campeonato Carioca e havia aquela rivalidade entre vocês, saudável, né? E jogastes. E você é a grande referência para todos nós, Zico. Eu acho que como ser humano, como atleta, e como tudo que representa. Então, eu que agradeço pelo convite. E você jogou nos dois, né? Você... Joguei. Você foi mais feliz, né? Teve É mais verdade, tempo, não. mais conquista. É verdade. Ricardo Rocha chegou aclamado por torcedores e, por que não dizer, repórteres. Afinal, fazia tempo que o Rio não recebia um craque de seleção brasileira. É verdade. O Vasco eu fui tricampeão. No Flamengo, quando eu saí, a gente foi campeão carioca, mas assim, eu já estava em final de carreira. O zagueiro Ricardo Rocha, de 36 anos, chegou para colocar ordem na casa rubro-negra. E ai de quem desobedecer às ordens do xerife. Tem que cumprir as ordens e quem desobedecer, a velha multa. Eu queria poder jogar bem, ter jogado melhor no Flamengo. Os primeiros 6 meses foram bem, o segundo não. Eu já estava com 37 anos, eu voltei a sentir uma dor no pubis. Foi uma cirurgia que eu tinha feito nos anos, em 85. Eu fui o terceiro jogador a fazer essa cirurgia, até pelo médico que você conhece, um cara que eu sempre digo, a gente perdeu esse grande amigo, eu acho que é um amigo teu, Abraão Fisma, né? Ele fez, né? Esse Abraão Fisma era médico do Flamengo e ele fez essa cirurgia em mim. E eu falo sempre, ele salvou a minha vida, porque aquela cirurgia fez com que eu desse mais continuidade, porque ninguém sabia o que era pubis naquela época. E aí, então, ele fez essa cirurgia, que foi um sucesso, e deu continuidade na minha vida. Mas, assim, um grande sonho do meu pai, Zico, porque é incrível. A minha mãe ela torcia pelo Santa Cruz e Vasco. Meu pai era Sport e Flamengo. Depois de 87, essa confusão, aí houve essa briga, mas normalmente o torcedor do Mas Sport... é tudo vermelho e preto, né? Exato. Meu pai amava, né? E amava o Flamengo, amava você. Então, ele tinha um sonho, né? E ele não viu ser concretizado esse sonho de ter jogado no Flamengo, que ele morreu antes, mas assim, foi um orgulho para mim. A gente sabe o que é jogar no Flamengo também, da capacidade dos seus jogadores e das referências que teve, e a maior delas é você. E que fase braba que você também pegou lá no clube, né? Aquela frase. Olha, eu lembro que uma vez nós nos encontramos, você estava lá no seu Flamengo, estava treinando lá no CFZ, e a gente bateu um longo papo lá, você estava se recuperando e falando dos problemas, né, do que estava acontecendo lá no clube, realmente. Que mudança boa que teve nos últimos anos, né? É como eu sempre digo, eu acho que a evolução do futebol mundial e brasileiro ela tem que existir. O Flamengo ele coube bem nessa evolução. Primeiro pela torcida, a gente sabe que mas precisava melhorar suas gestões. Tem uma frase do Vampeta que você sabe, né? Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Então, era mais ou menos por aí. E eu me recordo, Zico, que você sabe, e até dentro de uma pergunta, eu gostaria de fazer essas perguntas, porque para mostrar o que vocês representam para todos nós. Eu te pergunto uma coisa, naquela época de vocês, atrasavam muito os pagamentos também, né?
Se atrasava. Atrasava, mas era pelo menos compensado, porque naquela época tinha as gratificações, né? Então, as gratificações ajudavam bastante. Então, por isso que era importante a gente ter um segmento bom de vitórias para poder segurar a peteca com as gratificações. Primeiro, porque você não tinha todas essas receitas que tem hoje, né? Patrocinador, né? Do cara que bota o patrocínio na camisa. Naquela época não podia. Você tinha quem dava uniforme não dava uma quantia em dinheiro, então o clube tinha que fazer, às vezes, durante a temporada, amistosos. Aí já tinha aquele famoso Bye Bye Brasil no final do ano, que era para pagar o 13º. Então, tinha essas coisas, cada brecha que tinha num campeonato carioca. A gente viajava muito, por exemplo, para aqueles torneios de verão na Europa, em agosto, que você jogou lá, sabe muito bem, e que hoje não tem espaço mais para esses torneios por causa do calendário maçante que existe. Então, isso tudo ajudava muito, às vezes, a botar o pagamento em dia. Se você tivesse uma coisa importante, que se você tivesse com grandes vitórias, uma continuidade boa, o público estava sempre presente, e aí, com as receitas da renda, você poderia manter o pagamento em dia. Mas a gente tinha uma coisa boa, os caras eram muito, digamos, sinceros. Nós precisamos disso para poder ter o pagamento em dia. Então, isso era uma coisa bem clara, né? A gente, pelo menos, teve uma boa parte de direção que dava essa condição para a gente, falando cara a cara, agora não tem, agora tem. Então, a gente entendia perfeitamente essa questão, né? Porque via que realmente não tinha receita, cara. Exatamente. Eu acho muito legal. Eu fiz essa pergunta, assim, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: isso aqui é o Flamengo, a gente não vai pagar. Uma época eu falava assim: não paga não, porque a gente vai dar tiro e a porrada vai comer, a pancada vai comer, esses caras têm que correr. E eu falava sempre: não é isso, é gestão. Não precisou nada disso para ter uma gestão boa e ganhar tudo. Não precisou de dar tiro, não precisou de dar briga. Então, são gestões que têm que ser bem feitas. São gestões, você sabe disso, que é importante. Essa gestão do Flamengo, faz 6, 7 anos aí que estão trabalhando, estão colhendo frutos. Então, quando eu te perguntei isso, é já para buscar isso, vamos dizer, quando você fala, quando eu falei contigo, Zica, a gente teve uma reunião na minha época e o presidente que assumiu chorou, falou: aqui não vai acontecer mais, isso aqui realmente é Flamengo, e ficamos 3 meses sem receber. Né? Então, é muito importante essas gestões, como você, pelo menos cara a cara, fala a verdade. Você foi jogador, o jogador não quer que minta para ele. O jogador fala a verdade: não tenho. Daqui a 2 meses, agora pode ter certeza que daqui a 2 meses o jogador vai te procurar. Então, é melhor. Essa coisa que você fala, hoje existe muito pouco. Esse cara a cara e falar a verdade para o atleta. Né? E ainda teve uma mudança quando veio a turma do Márcio Braga, em 77, que foi a questão do percentual da renda, né? A gente fez reuniões com pessoas de marketing e tal, no sentido de eles mostrarem como era importante a gente se comunicar com a torcida, com a mídia, para que a gente pudesse levar mais público ao estádio, porque cada vitória nossa, 25% da renda era para nós jogadores, no caso de vitória. Então, isso foi muito importante também. Então, uma coisa é você ganhar um jogo que tem lá 150 mil pessoas e você ganhar e você ter uma gratificação fantástica. Você sabe que aquilo ali é certo, entendeu? Lógico, depois veio o direito de arena, vieram outras coisas, publicidade e tal. Então, hoje o clube tem muito mais receitas, mas naquela época era receita de renda e receita de amistoso, né? Para você manter uma equipe funcionando e cara a cara.
Hoje dessa vez tem, dessa vez não tem. Então, eu acho que isso era muito importante para nós também, esse diálogo e essa sinceridade por parte da direção do clube, né? E é bom você falar isso porque, como você vê, às vezes, a nossa época é uma época... Eu não gosto muito de comparar época, eu acho que cada época é a sua e você tem que respeitar os garotos de hoje, mas assim, o sofrimento que nós tínhamos, né? Você falou aí, material esportivo, tudo não era assim. As coisas não eram tão fáceis como se tem hoje, né? O jogador de futebol ele tem um mecanismo muito maior de várias coisas, de chuteiras, de bola, enfim, de tudo que a gente não tinha. Então, a nossa época realmente era uma época que foi muito difícil, cada vez mais, mas a gente torce. Eu fico feliz por um crescimento do futebol mundial e o Brasil está acompanhando isso. E o Flamengo, muito mais, né? Hoje é a maior potência do futebol brasileiro em arrecadação. E pelo início aqui das minhas perguntas, está muito em função disso, né? Que a tua é muito parecida com a minha, no sentido de, por exemplo, você que começou lá no Santo Amaro, o início da sua carreira, e você também não tinha dinheiro para passagem, aquela coisa toda, tinha que ir a pé, tinha que ir de bicicleta, eu tinha que pegar o trem, eu andava 7 horas para ir para a Gávea, ir para a escola e depois voltar para casa. Então, é importante que as pessoas saibam que o sacrifício que a gente fez para chegar num certo nível, né? Como é que era para você querendo esse desejo e tal, e ter como é que era chegar de bicicleta ou chegar a pé cansado para depois treinar, pô. Difícil, Zico, e essa pergunta é legal. E é como é a nossa, e é como eu te falo, e como é para fazer tudo isso? Aí entra o Zico e entra o Roberto, que eu tinha um carinho e um respeito muito grande, e eu via vocês jogarem. Nos anos 70, eu via quando vocês iniciaram aí muito jovem, e aquilo me inspirava muito. Como é que é para ser um jogador? E é claro, muito pouco, as informações eram poucas, mas a gente tinha as informações quando chegava do sacrifício de todos vocês. Então, é como é a maioria dos jogadores brasileiros. A maioria nossa é de pessoas humildes, pobres, e eu venho de uma mãe empregada doméstica, fui criado com meus tios no início da minha vida, e ela é assim mesmo, com muito sacrifício, e eu fiz isso. E eu joguei no Santo Amaro, eu não tinha dinheiro para passagem, eu andava 6 quilômetros a pé, treinava e voltava 6, e era tudo muito difícil. E depois, quando eu fui para Santa Cruz, mesmo na base, eu ia na bicicleta, uma bicicleta do tio meu, onde eu pedalava e a corrente caía, eu batia, andava 1 quilômetro e batia. Então, esse era o nosso sacrifício. Então, eu acho que nós temos uma experiência de vida para mostrar a esses garotos que é importante. Você e Roberto, eu sempre falo vocês dois, você teve porque, na minha vida, eu queria ser um jogador, mas eu via as entrevistas de vocês, o sacrifício que era. Então, é muito importante os atletas hoje, de novo, saberem disso também. Então, você pode ter certeza. E você ainda deu um cacau bonitinho lá para o Santa Amaro, porque eles ainda receberam algumas bolas, chuteira, camisa. Era fase, Zico, na época. Eu fui trocado por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Que fase, hein? O Luxemburgo ia ficar feliz que o Flamengo faltava bola, essas 20 bolas iam ajudar ele. Ia colaborar. Que fase. Mas não tinha dinheiro naquela época, né? A gente brinca assim, mas não tinha dinheiro. Era tudo muito difícil, mas como eu falo, essas são histórias legais que acontecem, mas assim, que é um aprendizado de vida muito bom para a gente. E você aí foi para Santa Cruz, né? Aí foi trocado de posição, que você lá era lateral. Isso. Que jogou de lateral também, jogava bem em qualquer lugar ali atrás. E depois foi para a zaga, foi com o Carlos Alberto Silva, que te botou de zagueiro. Zico, na realidade, a minha história é assim, eu sempre fui zagueiro que fui colocado para lateral, é diferente. Né? E aí tá mais um jogador que eu vou falar, o Leandro. Para mim, sem comentário, eu amava o Leandro jogando. E eu era um zagueiro que, na realidade, tinha muita gente boa na zaga. Vamos dizer, você conheceu, vamos dizer, em 78, a zaga do Guarani era Gomes e Edson, os 2 zagueiros campeões.
E eles jogavam no Santa Cruz, Gomes e Edson. Tinha Edson Furquinho, um cara de Araraquara, que era um baita zagueiro. Então, ali eu não via brecha. Então, eu estava no banco e machucou o lateral direito. E só tinha eu de banco ali que jogava atrás. Aí eles me colocaram e eu fui muito bem. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aqui eu não tenho como sair. Aí fui, fiquei lá jogando de lateral o primeiro jogo. O segundo também joguei. Fui bem no primeiro, bem no segundo. No terceiro eu fui muito bem. Então, eles não tinham como tirar mais, porque eles contrataram lateral e a regularização, você sabe que antigamente tudo era difícil, chega a regularização do estado para o outro, tudo era muito difícil. Então, eu consegui jogar 3 jogos seguidos de sequência, muito bem. Aí não teve jeito, Zica. Aí eu, de zagueiro, eu fiquei de lateral, fiquei 3 anos e meio como lateral direito. Eu só vim mudar para zaga, mas o Carlos Alberto Silva, nesse meio termo, eu fui campeão com ele em 83 como lateral direito. E ele falava, você joga muito bem de lateral, agora você vai ser um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Porque era o seguinte, quando o lateral que foi contratado e algum da zaga machucava, ele me colocava na zaga e colocava o cara de lateral. E, Zico, eu tinha o preparo físico de um lateral jogando na zaga. Eu voava, velho, eu voava. Porque eu tinha o lateral tinha, como o Leandro Júnior, colocou uma mentalidade de laterais que apoiava muito, então eu gostava, eu apoiava muito. Então, quando eu ia para a zaga, eu ia com um preparo físico de um lateral jogando de zagueiro. Então, eu me sobressaí. E titular mesmo das zagas que eu fui quando eu operei o pubis com o doutor Abraão Fisman. Porque dali, do Santa Cruz, eu fui vendido para o Guarani como lateral também. E no Guarani foi através do Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva também foi técnico lá, foi campeão lá, né? Foi ele que te levou para lá ou não? Não, é interessante ver. Ele me pediu a minha contratação. Quando eu chego lá, ele tinha ido para o esporte. Só que tudo, as coisas quando tem que casar bem, só que meu treinador em 84, no Santa Cruz, era o Lori Sandri. Grande Lori. O Lori vai para o Guarani. Então, tudo casou. Então, eu fiquei jogando com o Lori como lateral direito. E você sabe, um dos maiores zagueiros, eu falo assim, na nossa época, a minha época, que eu digo, que é a do Mose, tinha os maiores, tinha zagueiraços. Na minha época, tinha zagueiro, e eu te digo 10 nomes aqui, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Mose, e eu vou te falar um aí que jogou com você, zagueiraço, campeoníssimo, Júlio César. Júlio César fazia zaga no Guarani. Zagueiraço. Então, o Júlio César ele foi vendido para a França. Quando ele é vendido para a França, eu fiz minha cirurgia. O doutor Abraão Fisman falou, Ricardo, você só joga de lateral ou joga em outra posição? Eu falei, doutor, aí eu expliquei, eu sou zagueiro que fui colocado na lateral. Ele falou, vá para a zaga, porque o pubis mexe com o adutor, você vai toda hora no fundo. Então, para início, vai ser ruim para você, tente mudar. Então, a mudança muito veio pela cirurgia. Mas ele quer dizer que ele mandou você ir muito no fundo, não? Pela cirurgia do pubis, não. Porque ele falou, Ricardo, fica mais, não, se você puder jogar nessa posição, para você ver, né, uma opinião de um médico. Né? Como eu uso muito o adutor, ele falou, vai para a zaga. Aí eu cheguei no Guarani, falei com o presidente do Guarani, eu gostaria de ir para a zaga, tudo. Ele falou, Ricardo, porque no Guarani o Lori também me colocava de zagueiro às vezes. E eu ia muito bem. Então, na realidade, a minha troca foi mais pela cirurgia. O Carlos Alberto, eu tenho certeza que ele iria me convocar, que ele ia me colocar de zagueiro em algum momento. Mas a ideia dele era me colocar com o tempo de zagueiro. Mas eu fui contratado no Guarani como lateral e, pela minha cirurgia, eu fui jogar de zagueiro. Aí o presidente falou, Ricardo, eu estou vendendo o Júlio César para a França. Então, eu posso confiar, vai ficar de zagueiro? Eu digo, pode. Ele falou, me indica um lateral. E eu indiquei Marco Antônio, lateral direito, que jogou comigo no Santa Cruz, que foi contratado. Então, a minha ida para a zaga ela vai muito pela minha cirurgia também. E dali você teve pré-olímpico, teve Pan-Americano, Indianápolis e tal, campeão. Como é que foi isso aí? Foi muito bom, Nico. Agora, é um sofrimento danado tudo. Por quê? Porque antigamente os clubes tiravam, eu fui campeão, eu fui no pré-olímpico como zagueiro, bem titular. Só que naquela época a coisa era meio bagunçada. Os times de futebol tiravam os jogadores. Né? A gente estava eu me lembro que a gente estava todo mundo no aeroporto para embarcar e foram tirados os jogadores. É impossível você ir para uma competição dessa com aquela seleção melhor do que a outra, todo mundo quer ganhar o Pan-Americano,
E nós vamos com 11, estou levando o Douglas com distância, estou levando o Raí. Praticamente nós temos 9 jogadores, estamos levando 9 jogadores. Eu terminei jogando de lateral também, para ajudar o treinador, que era o Carlos Alberto Silva. Foi aonde? O pré-olímpico foi em Indianápolis. Não, o pré-olímpico foi foi em... Não. O pré-olímpico foi na Bolívia. Indianápolis foi Não. Pan-Americano. Não, foi na Bolívia, Zico. Eu nunca vi uma coisa daquela. Muito... Pô, a altitude não existe aquilo, né? A gente fez a pré-temporada em Santa Cruz de la Serra, que é 0 de altitude, fomos para Cochabamba, e de Cochabamba a gente subiu para La Paz. Olha, quando subi em Cochabamba, ficamos 15 dias, 20, no total na Bolívia, 15 dias de dor de cabeça. Eu falo sempre, quem quiser dar um pacote de viagem para o sogro e para a sogra, mande para La Paz. Nós fazíamos um pouquinho. A gente fazia, em vez de ir para... chegamos a fazer pela seleção brasileira para jogar um jogo, fizemos uma semana em Cochabamba? Bogotá. Não, Bogotá, que era 2.600. Depois fomos outra semana para Quito, que era 3.000, para depois ir lá para La Paz. É complicado. Não é mole, não, Zico. Olha, eu falo, por exemplo, eu me senti muito mal. Eu me lembro que tem um jogo, essa história é muito engraçada. Você conheceu um ponta-direita muito rápido, Sérgio Araújo, né? Claro, jogamos junto no Flamengo. E Sérgio Araújo chegou para mim, ele falou, Ricardo, e eu jogando de lateral, ele falou, eu tenho uma jogada com o Nelinho que eu peço a bola no pé e faço assim com o dedo. Quando eu fizer assim, você mete no fundo, que eu chego. Falei, beleza, vamos fazer essa jogada. Porque ele jogava com o Nelinho, muito entrosado, Nelinho cracaço, e para bater na bola não tem igual. Aí a gente lá jogando em La Paz, a primeira bola ele faz com o dedinho e eu meto no fundo. Aqui a bola pega uma velocidade. E ele cruzou, né? E veio todo afogado, porque jogador rápido jogar na altitude é difícil. Eu olho a cara dele, ele vem, né, todo afogado. Eu falei, beleza. Aí na segunda bola, né, 15 minutos depois, ele faz com o dedinho, eu de novo no fundo. Eu já vejo as perninhas dele batendo uma na outra assim, ó. Pá, pá, pá. O cruzamento vai lá para cima do gol. Falei, porra, será que ele vai querer essa jogada de novo? Aí, os 35, eu pego a bola só e olho para ele. Aí ele faz assim para mim, Zico. No pé. Aquela do Nelinho aqui não serve, não cabe, não. Ele com o dedinho falava aqui, ó, no pé. Porque é uma loucura. Mas é uma loucura aquilo aí. Os caras pegavam, e a gente já sabia, o cara, quando pegava a bola, ele dava uma porrada na bola, esticava a bola na frente e botava para você para correr junto com ele, cara. Era problemático. Não, foi o caso dele. Ele correu 2 vezes e não aguentou. Isso é um negócio assim impressionante. Você falou só voltando assim, e no Pan-Americano também, Zico. Foi muito importante porque foi o início de um trabalho. A gente foi, Zico, para ter uma ideia, com 13 jogadores, 14. Os clubes tiraram alguns jogadores. A gente fazia coletivo com a turma do Oxford Patim lá, a turma do hockey, que fazia coletivo. A gente não tinha jogadores para treinar. A gente foi com um número muito reduzido. Então, a gente sofreu muito no Pan-Americano, mas assim mesmo a gente foi campeão. Aí começou a tua história na seleção, né? Foi nessa. Começou. Aí foi nessa, aí embalou. Aí a gente foi até chegar à Copa de 90, né? Mas assim, foi muito legal, porque eu sou campeão com o Carlos Alberto em 83 pelo Santa Cruz, eu sou campeão pan-americano e pré-olímpico, a gente tudo junto. O primeiro torneio Stalin House também, um torneio muito importante na Inglaterra, jogava em Inglaterra, Brasil, Irlanda e Escócia. A gente foi campeão, então eu tenho uma história muito legal, por isso que Carlos Alberto Silva ele foi muito importante na minha vida. E você tinha, assim, você já falou aí do Leandro, mas o Leandro, nessa tua época inicial, era lateral, né? Lateral. Tinha algum zagueiro que você se inspirava e tal, de uma turma mais antiga, e não daquela tua que você falou aí de Galvão, de Ricardo Gomes, Moza, essa coisa toda? Tem, Zil, tem. Eu vi alguns jogos mesmo de fora, esporádicos, de Beckenbauer. Eu achava aquilo fantástico. Porque ele saía de trás com uma qualidade
espetacular, batia bem na bola. Agora, o brasileiro mesmo, assim, que eu era assim, fã, que eu era assim, que eu gostava mesmo, assim, já um pouco mais, era o Luiz Pereira. Ah, grande Pereirão, né? Pereirão. Tem uma qualidade saindo de trás espetacular, espetacular. Fazia gol, qualidade, marcava bem. É toda uma geração, antes um pouco, o Oscar, essa turma, mas eu digo um pouco mais de Oscar dessa turma, eu colocaria o Luiz Pereira. É. E aí vem, disso tudo, vem Copa de 90, né? Que eu estava lá como comentarista lá da Band e tal. Não é fácil, não é fácil. E talvez o melhor jogo que vocês tenham feito foi o jogo que vocês acabaram perdendo, né? Tiveram chance pra cacete de fazer o gol. Aos 54 segundos, Careca arranca, dribla 2 zagueiros, mas acaba perdendo a primeira oportunidade do Brasil. E aí deu aquele ditado de quem não faz acaba levando. Quem não faz toma, já vi esse filme. Uma jogada esporádica lá e raríssimas que o Brasil sofreu naquele jogo, né? Porque só deu o Brasil. Quem sofreu mais foi a Argentina, né? Exatamente. A gente colocou 3 bolas na trave, massacramos a Argentina. E foi tudo muito injusto depois dos comentários do jogo, porque as pessoas não bateram naquele jogo, bateram no que aconteceu. E muitas coisas aconteceram erradas, que foi muito bom para ensinar a gente em 94 também, Copa do Mundo, né? Você jogou várias Copas, você sabe, é muito difícil ser campeão do mundo, é muito difícil. São equipes de alto nível, seleções de alto nível. E aquela Copa de 90 a gente fez um jogo maravilhoso contra a Argentina, né? Mas é como você falou, é o único esporte, que eu acho que você deve concordar, do mundo que você joga bem e perde. No basquete, tu jogar bem, tu ganha, pô. No vôlei, se tu jogar bem, tu ganha. E o mais fraco pode ganhar do mais forte, né? Exatamente. Coisa incrível, coisa que em nenhum esporte tem isso. Se tu pegar um jogo, o cara te mete 3-0 e tu vai para casa. Basquete é a mesma coisa, 150-0 e tu vai embora. Agora, futebol, não. Tu massacra, como foi esse jogo, e a coisa realmente não caminhou bem no final, aquela jogada de Maradona, gol da Argentina, mas a gente realmente foi um resultado injusto. Mas a gente sabe que o futebol, a gente fala de injustiça, mas a bola tem que entrar. E naquele dia a bola não queria entrar. E você antes tinha tido, né? Eu realmente não lembrava muito. Produção aqui lembra de algumas coisas, né? E tal. Aí me botaram aqui cabelo mulher. Aí porque sabe o que é cabelo mulher? Nunca tinha ouvido falar nisso. Aí você me traduz isso. O bigode, tudo bem. Bigode do final dos anos 80, lá, sertanejo, aquela coisa. Aí eu lembro bem, né, de vocês lá e tal. Agora, cabelo mulher, que porra de cabelo mulher é esse, cara? Esse porra de cabelo mulher é Chitãozinho Chororó, aquele mula. Aquele que... Aí eles falam isso, o cabelo mulher é aquele Chitãozinho Chororó. Então, era uma moda na época, né? Era uma moda danada na época, né? Renato Gaúcho teve também esse cabelo. Tu chegou a ter esse cabelo, não, né? Esse cabelo, eu não sei, eu posso até ter tido, mas sem saber o que era. Mas é o Chitãozinho Chororó, tá? É aquele cabelo compridinho atrás. Porque no Rio de Janeiro demorou muito a vir a questão do sertanejo, né? Então, por isso... Eu jogava no Guarani, São Paulo tem mais isso, né? São Paulo tinha mais isso. São Paulo tem mais. Você estava no São Paulo, estava... No Guarani. Guarani, depois você foi em 89. Estava no São Paulo, São Paulo. Campeão paulista, brasileiro e tal. Isso. Teve lá no esporte, lá no time do meu velho. Pô, eu queria que você falasse um pouco lá do esporte, porque eu sou esportinguista, né? Eu também. A 6 minutos do fim, no seguimento deste pontapé de canto, Ricardo salta melhor do que todos e faz o único gol da partida, dando a vitória ao Sporting. Eu tenho um carinho enorme por esse clube, tenho uma torcida maravilhosa, mas lá aconteceu algumas coisas, né? Lá também, Zico, o presidente era uma pessoa legal, mas assim, sonhador. Eu fiquei lá 7 meses sem receber, foi difícil.
Foi difícil. Foi, sério. Estava vivendo bem, hein? Que beleza! Deve ter recebido muito antes para poder ficar. Ficamos... E outra coisa, eu já fui para sacanagem logo. No primeiro mês eu recebi 1 ou 2 meses, depois no terceiro mês eu falei, gente, eu vou comprar um bolo e uma vela e vamos ver quantas velas vai. Aí chegou a 7 velinhas. Eu levava o bolo, as velas, 4 meses, o cara cantava parabéns. Vamos embora. Aí o cara fez uma entrevista comigo, eu falei, isso aqui ficou muito marcado em português, essa minha frase, que eu falei, isso aqui esse dinheiro aqui é igual que o presidente falava, não, opa, o dinheiro vai chegar, e não chegava. Aí eu não aguentei, um dia o cara veio perguntar a mim, eu digo, amigo, isso aqui é igual pé de cobra, a gente sabe que tem, mas não vê. Então está se arrastando. Pior que é verdade. E a gente fica... realmente, às vezes, o pessoal pensa, o cara vai para a Europa e tal, aí acha que tudo são flores, que é ótimo contrato e tal, e não sei o que lá, e quando chega lá, os problemas, às vezes, são até piores do que ficando no Brasil, né? Zico, que tem muito pior, e eu passei momentos difíceis mesmo, mas assim, foi bom, principalmente pela torcida. Hoje eu sou torcedor de esporte, sempre falei isso, adoro a torcida. Esse ano está muito bem, né? Talvez seja campeão invicto do Campeonato Português, e eu fico muito feliz. E a gente tinha uma coisa, Zico, que é muito diferente da rapaziada de hoje. Eu falo muito que vocês foram pioneiros, né? Falcão, você, toda de jogadores brasileiros, mas a gente tinha um problema grave, que um pouquinho antes de mim era você, só podia jogar 2 estrangeiros, Zico. A Inter de Milão, ela foi campeão com o Mourinho, se eu não me engano, não tinha um italiano. Nenhum italiano. Nenhum. Zico, o italiano que tinha era o Materazzi, que era reserva. Exatamente. Zico, e outra coisa, o sofrimento nosso era tanto, eu sou um estrangeiro. Para eu entrar, eu ficava no banco, eu teria que entrar no lugar de outro estrangeiro. Outra coisa, mais grave ainda, o francês era estrangeiro na Itália. O italiano era estrangeiro, né? Gente, eu falo... Na Udinese tinha eu e Edinho só. Não podia. Na época, na Itália, não podia... No clube, não podia ter mais dos 2 mesmo. Você não podia ter um terceiro ou um quarto que pudesse entrar no lugar do outro estrangeiro. Não. Você só podia, para cada jogo, inscrever os 2 estrangeiros. Entendeu? O Real Madrid, quando eu fui, eram 3, mas assim, qualidade, e era tudo muito difícil. Por isso que eu estou te falando, hoje a facilidade de você jogar na Europa é muito maior. Então, e outra coisa que eu falo muito bem, raramente um jogador nosso ia e voltava. Por quê? A gente ia muito mais experiente. Você foi para a Europa com quantos jogos da Libertadores? Com quantos campeonatos brasileiros nas costas? Você saiu daqui pronto. O jogador hoje sai muito jovem. Que jogador jovem é protagonista hoje no futebol brasileiro mundial? Assim, sai jovem e hoje esse cara não tem. Você saiu pronto, Edinho saiu pronto, eu saí pronto, a gente saía pronto. Hoje a gente vendo o jogador, o Vinícius Júnior está há 3 anos. Esse ano que deu uma melhora. Né? O próprio Neymar, quando saiu, mesmo sendo jovem, mas já saiu disputando o Mundial, ganhando Libertadores e tudo. Era jovem, mas pelo menos já tinha uma bagagem grande. Você vê o William, por exemplo, que saiu sem jogar 10 partidas no time profissional daqui, do Brasil, do Corinthians. Exato. Exatamente. Você vê o Coutinho, saiu do Vasco, sofreu os 2 primeiros anos, 3 anos. Não jogou na Europa. Foi para a Inter de Milão, não jogou, foi emprestado para a Espanha. Enfim, é muito difícil. Então, eu acho que a gente saía mais preparado, a gente saía com mais bagagem de jogos internacionais, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de jogos pela seleção. Né? Por isso que você... Eu acho que foi o primeiro ano que você foi o artilheiro já na Itália, o vice-artilheiro, já foi o primeiro ano, né? Foi, primeiro ano, 83, 84. E no time considerado pequeno. Um time considerado... Né? O Napoli era um time pequeno antes da chegada de Maradona. Claro, estava muito mal, cheio de problemas lá. Agora, a gente falando de Europa e tal, você foi um dos maiores clubes da história do futebol mundial, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que é lá o Real, porque
a gente tem uma ideia de um aproveitamento, por exemplo, de ex-jogadores para trabalhar no clube, para ser o marketing, tal, toda uma história. Então, isso é bom o pessoal saber que, às vezes, o clube não tem um jogador só para ser o jogador, e também, se ele tiver a capacidade ou quiser, possa ter uma sequência pós parar de jogar, né? É claro, você está aí o grande exemplo, onde você está no Japão por tudo que você criou e o respeito que o japonês e o mundo tem por você. O Roberto Carlos hoje representa tudo isso para a gente. Para mim, um dos maiores, se não o maior lateral de todos os tempos, o Roberto Carlos. Então, está lá no Real Madrid. O Marcelo, quantos anos? Então, eu te falo de orgulho. Teve 2 clubes que eu passei, que eu sempre falo em termos de organização. Eu não peguei igual esses 2 clubes. Um foi o São Paulo, o outro foi o Real Madrid. Temos não só de pagamento, mas da seriedade de tudo. Quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, falo de coração, o São Paulo não devia nada ao Real Madrid, pela estrutura que se tinha e que já estava formando. Hoje o Real Madrid é uma coisa gigantesca, então é um orgulho que eu tenho, né? Agora, também tem uma coisa, o grande time daquele momento não era o Real Madrid, eram os times italianos, quando eu fui. Eu acho que era a Inter de Milão, com os alemães, né? Mas o Real Madrid sempre foi essa potência, onde você chega, o carinho do torcedor, as Champions que foram conquistadas antes. Então, o Real Madrid é tudo isso que se fala assim, Zico. É tudo isso que se fala, a pressão, é difícil jogar lá. E eu tive a felicidade de uma coisa. Quem me contratou, ele falou, foi o presidente na época, que me viu jogar até com o Falcão, que era o treinador. Ele me viu jogar a Copa América no Chile, e ele me viu e disse, a gente está precisando de zagueiro, vamos contratar esse zagueiro. Então, todos concordaram, e depois de mais de 30 anos, se eu não me engano, eu fui o primeiro brasileiro a ser convocado. Então, eu abri um pouco essa mística de futebol, de jogador brasileiro no Real Madrid. Ele não existia, Zico. Fazia mais de 20 ou 30 anos que ele não tinha jogador brasileiro. Aí eu vim, aí depois abriu, viu o Sávio, viu o Vitor, lateral do São Paulo, o Sávio, Roberto Carlos, toda uma geração. Mas, assim, o Real Madrid, para mim, é um dos grandes orgulhos. Quando eu tive a proposta do Real Madrid, eu tinha 3 propostas. Mas, quando eu fiquei sabendo do Real Madrid, eu falei, eu quero ir para o Real Madrid. E digo que fiquei muito feliz de ter ido para o Real Madrid. E você, quando saiu do Real Madrid, veio para o Vasco, né? Não, fui para o Santos. Teve uma parada no Santos. Foi Santos? Foi. Fiquei mais 6 meses no Campeonato Brasileiro. Aí eu vim para o Vasco, em 94. Quando você estava na Copa, você pertencia ao Vasco, né? Vasco. Então, você foi tricampeão lá no Vasco e tal, Copa do Mundo, e é importante essas grandes lições. Infelizmente, você, que era titular absoluto, acabou tendo uma lesão, que acontece a todos nós, e aí, mas ficou lá. E quero saber o seguinte, era o rei das correntes, o rei das resenhas, né? O rei não precisava de um, como é que se diz, um cara motivacional, tendo o Ricardo Rocha lá. Eu aprendi muito com a turma, né, no dia a dia, todos os treinadores, grandes pessoas, e eu sempre fui brincalhão, você me conhece. Eu sou assim, tem um amigo meu, um português, Manuel José, um treinador, que ele falava assim, opa, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Ou seja, na hora de beber, vamos beber, mas na hora de trabalhar, então trabalho, a seriedade total, saindo dali. E eu joguei o primeiro jogo, titular absoluto, e eu tenho um estiramento. Né? E, claro, pensei que ia ser cortado, assim, normal. E aí os jogadores reuniram e falaram, foi muito importante na eliminatória, e o médico falou, Ricardo deve ficar semifinal, final bom. Antes disso, não. E eu temia, que é o seguinte, você sabe, Copa do Mundo, se machuca muita gente, só tinha 3 zagueiros, mas a turma segurou a onda, falou, não, ele vai ficar, não vai trazer ninguém, ele vai se recuperar e vai estar junto com a gente, porque ele foi muito importante na eliminatória, e a resenha era muito grande, né? A resenha era muito grande. Nós somos aquele amante, amor do dia. Todo mundo! Digo que ainda anda flores. Tem uma resenha que eu conto sempre, essa do Branco, que é muito boa, né? Eu e Branco nos Estados Unidos, a gente pegamos um carro, alugamos um carro, e aquele coisa, né? Só hot dog, Michael Jackson e Michael Jordan. A gente não sabia falar inglês. Então, Mineral Water também saía, tá? Mineral Water, água.
Mr. White também, Mr. White também. Aí pegamos o carro e fomos embora para São Francisco, já se encontrar com a família lá. Só que eu não sabia dirigir, eu só sabia dirigir o automático. Eu sabia o feijão com arroz ali, né? Um automático eu não tinha habilidade ainda não. Aí a gente pega um carro, o banco vai dirigindo e eu pego o mapa. Porque hoje é bom, né, Zico? Tu bota o Waze, tu chega aí onde eu tô. Se eu botar o Waze agora, tu me espera que daqui a pouco eu chego aí. Aí é mole. Mas na nossa época não era o velho mapa. Pô, eu abri o mapa, carro. Aí logo na entrada eu falei, Branco, tem muita coisa aqui que eu avenue. Aí ele falou, pô, tu é burro pra caramba. Avenue é avenida, porra. A gente já tá saindo mal daqui. A pressão já vem logo na saída. Aí a gente vai para os Estados Unidos, pega o carro, vamos embora. Quando chega em São Francisco, tu sabe, aquele mundo, né? E eu vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Não deu outra. Quando eu falei, ele, vamos para a direita ou à esquerda? Aí eu fiquei indeciso, né? Suando para caramba. O copiloto suado para caramba. Eu falei, entra para a direita. Quando ele entra para a direita, 2 milhões de carros vindo e eu e ele indo. A gente estava entrando na contramão da Golden Gate. Meu Deus do céu. Ele mete uma ré e começa a me xingar. Pô, tu tá maluco? E tu sabe, nos Estados Unidos, errou, não tem jeito. Eu nunca vi 5 segundos tinha um carro da polícia atrás. Eu não sei quando é que eles ficam escondidos, porque não é possível. É impressionante. Não, eu não sei, não. Aí o cara chegou atrás da gente, esperou, desceu do carro, um cara alto, aquele americano policial alto. Essa história ela termina muito legal. Por quê? Aí ficou lá, aí o Branco, desce tu lá. Eu falei, pô, não sei, falei, desce. Aí eu fui lá. Eu só falava, aí please também eu sabia falar, please. Please. Ele começou, please. Aí ele começou a falar, eu please. Aí ele esperava eu falar alguma coisa, nada, ele xingando. E eu nervoso, eu suado, eu falei, caramba, eu please. Falei 10 please para ele, please. Ele não sabia. Aí eu fui, Branco, não tem jeito. Aí ele falou, te vira, porra. Aí eu me lembrei que a gente tinha uns cards de jogadores de futebol, né? As fotos nossas, né? O material de chuteira fazia para a gente, CBF às vezes. Aí eu peguei aquilo ali e mostrei para o cara. Quando eu mostrei, Zico, tudo mudou. O cara, soccer, futebol, Pelé, Cosmo, assim, mas parecia índio falando, me querer, a coisa não andava. Mas, moral da história, o cara adorou quando viu aquilo, aí eu cresci. Quando ele falou soccer, Pelé, aí eu cresci, eu gritei, Brancão, desce. Aí Branco desceu. Quando o Branco veio, ele olhou para Branco, eu falei, please, 18º, please. Ele olhou para mim, eu, Mr. White, que é branco, né? Aí eu me consagrei, já bati nas costas dele, eu digo, agora eu estou com moral. Aí eu meti o 19º, please, e tinha o interesse do hotel. Aí ele levou a gente, Zica, até o hotel, porra, aí eu meti o 20º, please, para ele, falei, please. Ele parou, eu fui lá no hotel, perguntei se tinha alguém que falava espanhol, tinha um cara, eu peguei o cara, falei, fala para ele me dar o telefone dele. Se a gente for para a final, eu vou fazer um convite a ele. Ele vai, aí ele falou, se vocês forem para a final, eu vou. Fico olhando, a história é muito legal. Peguei o telefone dele. A gente foi. Quando chegou na final, né? Eu liguei, a gente estava, aí tinha uma turma lá, Moisés, né? Que era o nosso segurança, nosso amigo. Falei, Moisés, tem alguém que fala espanhol? Aí tem. Aí eu peguei o cara que fala espanhol lá, um segurança, e falei, liga para esse cara aqui. Aí ligou. Aí eu falei, fala para ele se ele vem para a final. Aí ele falou, eu vou. Aí identifiquei quem era. Ele, Rocha, Mr. White. Tá? Aí eu falei, pergunta se ele vai. Aí me deu o endereço. Eu falei, eu estou nesse hotel, fala para ele, dá o endereço. E eu vou deixar na portaria para ele. Peguei 2 ingressos, deixei na portaria. Beleza, eu falei, esse cara não vai, não. Só que, quando terminou a Copa, a gente campeão, tudinho, feliz, né, eu deixei lá na portaria. Aí eu voltei, eu falei, eu vou lá perguntar ao cara da recepção. Falei, aí eu meti o 21º please pro cara. Ninguém aguentava mais please, ninguém aguentava. Aí o cara falou, aí o cara falava espanhol, eu falei, perguntei, o ingresso realmente não estava. Eu não sei, é claro, a gente não sabe, mas na minha cabeça o cara foi para a final. O cara foi no jogo, lógico que foi. Foi no jogo. Eu deixei 2 ingressos, foi no jogo. Eu achei aquilo fantástico. A história é engraçada, mas depois virou um lado legal. E um dia eu queria... A bola sempre resolve os casos da gente, né? Resolve o quê? E foto, ó. E aquelas fotos... Pô, tu com aquela carteirinha do Flamengo, parar, porra. Cara, né? Eu, quando era novo,
Quando eu era novo, eu tinha uma carteirinha do Santa Cruz, de juvenil. Eu ia para as festas e jogava no chão para perder. Aí o cara anunciava lá em cima, Ricardo Rocha, do Santa Cruz. Aí eu ia. A garotada gostava. Cheio de moral, hein? Pô, se eu perder aqui, os caras chamavam lá em cima, perdeu a carteira aqui, Ricardo Rocha, jogador de Santa Cruz. Eu ia, ninguém me conhecia, pô. Pegava as meninas para dançar, ficava com moral. É verdade, cara, é verdade. Pô, ai, a gente ia ficar aqui até amanhã conversando, cara. É verdade. Pô, não é mole, não. Vamos falar um pouquinho essa história maravilhosa e tal, pô, a Copa fantástica, né, que foi feita. E eu acho que isso é que é o mais importante, vocês lá com toda a competência, a raça e tal, e a qualidade técnica conseguiram chegar na finalíssima, ganhar. E depois você tentou ainda, quando parou de jogar, ser treinador e tal, coordenador no São Paulo. A última vez que a gente se falou, você estava aí no Brasil, até você estava lá de coordenador de São Paulo. A gente se viu lá no banco, lá no nosso... que a gente tem a conta lá no Santander. Aquela conta amiga, que só no vermelho, a gente, os amigos tudo, cobra isso aí. Pelo amor de Deus. Turma boa que nos atende bem lá. Sensacional. Como é que aí você está, o técnico e tal, e também comentarista. Que, por exemplo, te dá mais prazer? Essa questão de estar comentando ou estar ali no trabalho e tal, sente falta do campo, coordenador que, às vezes, a gente fica meio com as mãos atadas para fazer alguma coisa. Exatamente. Você falou tudo. Coordenador, você é aquele cara que, para o público, ele tem poder, mas para dentro ele não tem poder nenhum. Pô, esse cara é coordenador. Não, você tem que dar ao presidente... Hoje o Muricy é um coordenador que está até no meu lugar, não que ele entrou antes, outros, mas assim, que ele manda. Eu acho que é o seguinte, o coordenador, eu só volto ao futebol se tiver um poder, não é de mandar, mas de coordenar mesmo. Por quê? E o coordenador tem que ter a responsabilidade dele. O Zico, eu contrato ele, amigo, faz o time. Então, você tem que fazer o time. E você tem que dizer, não, pode deixar comigo. Eu vou cuidar junto, claro, com alguns diretores, mas principalmente com o treinador. Você tem que coordenar isso. E você dá a cara no mais momento. Não, sou eu, o treinador é meu, sou eu, então você tem que cuidar disso. Então, coisa que não acontece muito no Brasil. Então, para voltar, eu só voltaria com um tipo de poder, não total, mas um pouco mais forte para poder... Né? Eu adoro o trabalho de base, eu acho que a base está em tudo. O Flamengo aí está aí ganhando milhões, mas a maioria dos milhões são venda de jogadores da base. Né? Agora, você vendeu alguns garotos, o próprio Natan, que eu adoro, um grande zagueiro, foi vendido agora para o Brasil, né? Porque naquela época você nunca imaginar que o Flamengo iria vender um jogador com uma equipe como o Bragantino. Foi vendido. Claro que tem um Red Bull por trás, mas isso acontece. Mas assim, eu voltaria, o futebol voltaria dessa maneira. Eu gosto muito de comentar os jogos, né, de ser comentarista também, mas isso não impede de voltar ao futebol. Eu nunca descartei nada. Eu fiz um curso de gestão, me formei na CBF, eu já tenho esse curso, né, e um dia, se você for voltar a querer ser treinador, um gestor, Ricardo Rocha, aí você, tu imagina eu contando as histórias? Você faz o trabalho, eu contando a história. Seria show. Haja história. Meu Deus. O que você está achando do nosso atual futebol brasileiro, da nossa seleção, das eliminatórias, que eu acho que até começou muito bem? E como é que você está vendo aí agora como comentarista? Bom, o futebol brasileiro, eu acho que tem melhorado com uma coisa. Essa pandemia ela veio para alertar uma coisa, que a nossa base ela é muito forte de garotos. Tem se revelado muito bons garotos. E os clubes estão investindo muito mais na base, Zico. Não se tem dinheiro para contratar, e aí está. O Santos, Fluminense, esses clubes já investiam, mas os outros clubes também estão investindo forte na base. A salvação do futebol brasileiro está na base.
são venda de jogadores, muito dinheiro que entra, não tem tanto patrocínio. Então, eu estou gostando em relação a uma coisa que eu sempre briguei mesmo no São Paulo. Eu falava, coloca os garotos para jogar, não tenha medo, mescla experiência com juventude. O Fluminense fez isso ontem, ganhou 2-1, botou uma garotada, tinha 5 garotos da base, mas com Fred, com o Nenê, com a turma boa. E, né, Fred, ontem, parabenizar ele, fez o segundo maior artilheiro do Fluminense, com 185 gols, fez 2 golaços. Então, eu acho isso bom. Então, eu acho que o futebol brasileiro está mudando, porque se pensa um pouco mais na base, e isso é bom. Tá? Isso é bom. Seleção brasileira está sobressaindo na América do Sul. O Brasil ganhou todos os jogos, praticamente, para mim, já está na Copa do Mundo. Faltam alguns jogos. Tem a pandemia, que é pesado, a gente sabe disso. Né? Talvez tenha jogos agora, mas assim, está no caminho certo. O Brasil vai classificar, Zico. O meu grande medo que tem no futebol sul-americano é o crescimento do futebol europeu e fortíssimo, e principalmente financeiro. E outra coisa, o jogador europeu ele cresceu fisicamente, não só financeiramente, né? Não só o jogador, mas do futebol, mas fisicamente. E eles aprenderam a jogar. O alemão, Zico, da nossa época, hoje ele tem muito mais qualidade. Tinha grandes jogadores na nossa época. Matheus, tanto jogador com qualidade, mas assim, ele aprendeu a jogar e muito bem. Não só o alemão, eu digo futebol inglês, todos os futebol do mundo cresceram muito. 4 Copas do Mundo que ganham os europeus, e isso não vem por acaso. Estou te falando de coração, isso não vem por acaso. É trabalho, um trabalho forte que eles têm. Então, a gente tem que prestar atenção e melhorar o nosso futebol a cada dia. É verdade. Eu acho que de todos na Europa, o que caiu mais acabou sendo o que era um dos melhores, que foi o italiano, né? Isso. Desde 2006 que ganhou, tinha uma ótima seleção, perdeu o talento, perdeu a qualidade e hoje tem sofrido muito nas últimas Copas, né? Exatamente, nem Copa foi, né? Até deixou de ir à Copa em algum momento. Então, realmente, e era o grande. A gente foi para a final com o futebol italiano, que era a grande coqueluche de 94, era o futebol italiano, não era o brasileiro. Nós fomos campeões, mas a coqueluche era eles. Então, é uma pena, a gente torce, você jogou lá, é um futebol que eu gosto, né? É um futebol que apresentou grandes talentos, né? Mas espero que mudem, né? É como eu falo, no futebol brasileiro tem muitas equipes como Fortaleza, Ceará, que está fazendo uma revolução, Bahia, em relação às gestões, a mesma coisa passa nas seleções. Se não tiver gestões fortes, austeras, e principalmente, eu acho que, eu não sei se você concorda, aí eu sei que está no final, mas o futebol italiano, a Inter de Milão foi campeão sem nenhum italiano, e isso prejudica muito, Zico. Eu acho que, né? Eu acho que tapa muito o jogador italiano. E é claro que a gente torce para que o jogador brasileiro também vá, mas eu acho que tem que ter um limite, né? Não tem espaço para o jovem italiano, né? Porque, exatamente. Principalmente os jogadores de ataque, né? Você não vê, há quanto tempo você não vê aí um atacante italiano conhecido como tinha Baggio, Del Piero, Altobelli e tantos outros que naquela época toda hora tinha. E a Itália, depois de 2006, acabou com isso, né? Exatamente. Então, isso é muito ruim. Eu torço para que o futebol é muito bom. Eu vou ser sério, eu particularmente, eu gosto que estejam grandes seleções na Copa do Mundo. Como é que você não sente falta de uma Itália? Muito. Eu sinto muita falta quando não tem um futebol italiano, quando não tem um futebol holandês, né? O futebol bonito. Não é que eu não torça para as outras equipes, as outras seleções vão classificar por merecimento, mas dizer uma Copa sem Itália é legal, uma Copa sem Brasil é legal, né? Então, eu torço para que essas grandes seleções voltem a jogar bem. Agora, para encerrar aqui, vamos falar da tua posição, né? Que você conhece muito bem. Quem você destacaria hoje de zagueiros no futebol brasileiro, ou brasileiros que estão na Europa, e também os melhores zagueiros europeus da atualidade? Quem que você admira, quem que você gosta? Quem que você acha que é top, que não é e tal? Você fala muito, mas não é nada daquilo. Não, eu gosto dos zagueiros que estão aí, sim. Vamos dizer, o maior de todos, para mim, apesar da idade, é Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos é piada. Ele é decisivo, ele é um baita zagueiro, ele bate bonito, ele bate mesmo. Ele não tem... E como?
Sabe tirar o cara do jogo, né? Ele é sopa de tamanco, pau puro. Ele bate bonito mesmo, ele não tem brincadeira. Não, mas além de bater, ele joga. Ele é completo para mim. Ele é zagueiro. Né? É decisivo, inclusive. Exatamente, ele é decisivo. Agora, no Brasil, eu acho o seguinte, eu tenho muita preocupação, Zico, no que é atrás hoje no Brasil. Eu acho que a gente demorou muito para ter a mudança. Você vê, a gente tinha muitos anos Daniel Alves, né? Cafu. Daniel Alves parou. Quem a gente tem? A gente está testando na lateral. Lateral esquerda, a mesma coisa. A gente ficou muitos anos com Roberto Carlos, Marcelo. Quem a gente tem? Aí você parte para a zaga. Muitos anos, os mesmos. Então, hoje você tem que eu acho, Marquinhos, eu acho que é o titular. Marquinhos é o titular. Eu acho que é uma grande liderança ali, pode ser uma grande liderança. Você tem o Rodrigo Caio e você tem o Militão, que eu gosto. São jogadores que eu acho que podem sim. Tem outros mais. O Militão está muito bem no Real Madrid esse ano, né? Depois da lesão do Sérgio Ramos, ele pegou a titularidade e nesses últimos jogos tem sido o melhor jogador do Real Madrid. Eu conheço ele, que foi meu jogador no São Paulo. Eu acho um baita zagueiro. Né? E faz, Zico, como ninguém a linha de 4. Se você fizer uma linha de 4, colocar ele de lateral e tiver 2 bons zagueiros, pode colocar. Ele faz como ninguém, fez isso com a gente. Né? É alto, tem velocidade, mas é claro, isso depende do Tite. E é como eu te falo, e aí você pode mesclar com um veterano. Pode ser o Thiago Silva, porque não? O Thiago está muito bem na Inglaterra. Né? Eu acho que a gente tem que aguardar, mas eu citaria esses 3 logo, né? Porque que eu conheço, que está jogando muito bem. Agora, a gente precisa acelerar, principalmente na Copa América. A gente precisa testar mais jogadores, porque esses jogadores talvez cheguem com pouca bagagem numa Copa do Mundo. Então, a gente precisa acelerar, porque falta 1 ano e meio para uma Copa do Mundo. E o holandês, que está lá no Liverpool? Joga muito, Van Dijk, né? Ele é bom jogador, ele joga muito. Porque ele operou, né? Ele ficou esses 6, 7, 8 meses. Não, tem bons zagueiros no futebol mundial. Eu falei porque eu adoro o Sérgio Ramos. O próprio Piquet, que está no mau momento, foi um baita zagueiro, né? Pode se recuperar. Mas o Van Dijk, junto com o Sérgio Ramos, são os 2 maiores nesses últimos anos aí. Um baita zagueiro. Né, colocação e outra coisa, mostra uma coisa, que aqui no Brasil, uma vez, o cara me pediu um zagueiro para eu indicar. Eu falei, velho, ele não, precisa de um zagueiro muito rápido. Eu falei, pô, não tem esse zagueiro muito rápido. Ele insistiu tanto que eu falei, tem um que não joga nada, mas eu compraria. Você que é rápido, que ele quem é? Falei, Robson Caetano. Joga nada, fraco. Pô, o cara quer velocidade. E você sabe, ali é o quê? Posicionamento, né? Que é fundamental, um bom tempo de bola, claro, por cima. É importante, pô. Então, não é só velocidade. E esses 2 zagueiros, tanto o Sérgio Ramos como o Van Dijk, eles não são jogadores de velocidade. Agora, tem uma presença diária, um posicionamento perfeito. Fantástico, Ricardão, grande xerife, muito obrigado. Que papo gostoso, papo legal. Foi muito bom falar com você. Muito obrigado aqui por esse papo, essa aula de futebol, essa sua história linda. Né? Que Deus te conserve assim, se cuida bastante por aí. Bons comentários agora aí do Rio de Janeiro, né? E que tudo bem com a família, né? Lá na mesma escola lá dos meus netos, seus filhos. Isso. E eu encontro todos eles sempre, falo sempre. Eu moro aqui também no Península, teus filhos moram aqui, eu sempre encontro, a gente está sempre batendo papo, são garotos do bem, maravilhosos, mas tem que ser pelo tudo que você é, tua esposa, o que você representa também. Obrigado pelo convite mais uma vez, conta comigo no que você precisar, amigo. Você é um cara do bem e você é minha grande referência, eu te falo de coração, como eu já te falei, como atleta e principalmente, eu falo sempre, como ser humano. Você é um cara do bem, fantástico e eu estou aqui de peito aberto e agradecido por estar com você. Então, o que precisar... Eu só não jogo mais bola, porque eu vejo, às vezes, tu faz aquelas competições quando está no Brasil, não coloque, a rolimã está enferrujada, não tem jeito. Mas a gente não joga mais, a gente só vai no campo, pô. Não, eu sei, mas você... Não vai nessa, não. Eu vi você naquela campinho pequeno, naquela... Né, que tem campo, não, como é o nome? Aquele jogo que vocês... Só sitezinho. Fute-mesa. Pô, eu vi você arrasando. Que é isso? A minha rolimã não está igual a tua, não. Se tivesse, eu jogava, mas não está, não, Zico. Eu estou igual aquele jogador veterano. O atacante, quando pega na bola, eu dou um grito. Aí ele se assusta e toca. É o respeito. Beleza, Ricardo.
Grande Valeu, amigo. abraço aí, meu chapa. Tudo de bom. Ah. Obrigado.